Glória a Deus. Lucas 19. Passagem bastante conhecida, mas o Senhor colocou no meu coração e me deu até um título. Que às vezes a coisa mais difícil que tem é a gente dar um título numa mensagem. Mas Ele me deu o título O Encontro que Transforma. Amém? Diz assim a palavra de Deus para nós em Lucas, capítulo de número 19. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Senhor, em nome de Jesus nós te louvamos. Pai, nós te agradecemos porque muitos de nós um dia também estávamos perdidos, mas o Senhor nos encontrou. Te damos graça, Pai, porque entendemos que o encontro contigo é o que transforma, é o que muda. Senhor, nós podemos encontrar muitas pessoas nesse mundo, muitas pessoas que têm influência, que têm condições de nos ajudar de várias formas, mas nenhum encontro, Pai, pode se comparar ao encontro contigo. Porque quando nos encontramos com o Senhor, não muda uma área da nossa vida, mas tudo muda. Por isso, Pai, nós colocamos nossas vidas diante de Ti, Te louvando e Te agradecendo por esse encontro. E declarando, Pai, que se alguém ainda não teve esse encontro, se alguém esteja longe desse encontro, Pai, ou esteja afastado por algum motivo, que nessa noite, que nesse dia que a pessoa estiver assistindo essa mensagem, o Senhor venha, Pai, também ter um encontro com essa pessoa e com esse encontro transformar a sua vida. Essa é a nossa oração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Amados, quando a gente vai preparando uma mensagem, o Senhor vai traçando, por isso que eu falei que dessa vez o Senhor deu até um título, porque às vezes a gente tem dificuldade de dar título, porque a gente vai ministrando, vai trazendo a palavra, e o Senhor vai, às vezes, direcionando de uma forma, mas a gente precisa deixar Deus trabalhar. E quando eu estava preparando essa mensagem, o Senhor colocou algumas coisas no meu coração, e eu gostaria de dividir com os amados. Primeiro, Zaqueu era alguém chamado chefe dos publicanos, rico, né? Tinha sua condição financeira, tinha uma condição de vida boa, ou seja, não era alguém que estava chegando até Jesus por uma necessidade, o que muita gente chega, vamos dizer assim, financeira. Apesar de que cada um chega a Jesus de uma maneira, né? Alguns precisam de um encontro por causa de uma cura, por causa de um detalhe qualquer na sua vida, por causa de um problema familiar, mas o mais importante, que Jesus é especialista em todas as áreas. Por isso eu falei que você pode ter uma necessidade, pode ter uma questão, mas quando nós encontramos com Jesus, nenhuma pessoa pode nos dar tudo aquilo que Jesus nos dá. Amém? E esse homem talvez vivesse de uma maneira, apesar de rico, apesar de ter uma posição de influência naquela sociedade, ele era alguém considerado triste, isolado, né? Longe de tudo e de todos. Por quê? Porque ele era considerado um traidor no meio do seu povo. Ele era considerado alguém não benquisto
não bem visto, alguém em que as pessoas olhavam com desprezo, pessoas olhavam para Zaqueu como se fosse alguém de uma maneira que traria um mal a quem estivesse perto dele. É como se Zaqueu fosse alguém em que, quando está tudo bem, as pessoas estão brincando, chega alguém e a pessoa, vamos dizer assim, acaba, né? Vamos cada um para um lado, porque aquela pessoa termina não sendo pessoa bem vista, bem quista no meio. E assim era Zaqueu, alguém isolado, alguém triste, alguém que vivia de maneira em que as pessoas não olhavam ele de uma maneira satisfatória, mas apesar disso tudo, ele ouve, ele vai sabendo que Jesus vai passar por ali. E quando a pessoa tem esse coração, tem esse desejo, a Bíblia é bem clara para nós que Deus busca os verdadeiros adoradores, Deus busca aqueles que têm o coração voltado para encontrá-lo. Amém? Eu vejo o encontro de Zaqueu com Jesus como um encontro marcado não por homens, mas marcado por Deus. Assim como foi contigo, querido. Assim como foi comigo. A gente pode achar que alguém foi usado e alguém às vezes é mesmo usado por Deus para esse encontro, mas o encontro é marcado por Deus. O encontro tem a marca do que Deus quer fazer. Porque quando Deus, a gente tem um hábito aqui na igreja de dizer que Deus usa o homem, né? Isso é uma frase da nossa igreja mãe, que Deus usa o homem para abençoar o homem. Então, quando alguém te traz até a casa do Senhor, quando alguém te leva até a presença do Senhor, a gente olha assim, até com uma admiração essa pessoa, mas saiba que é plano de Deus. Amém? Talvez você ache também que esse encontro, ou vamos dizer assim, essa ida até a igreja, ou a ida até Jesus, seja apenas um impulso. Eu escrevi aqui, talvez você ache que seja um impulso momentâneo, ou até mesmo apenas por um momento de distração, para que você possa ter esse momento, vamos dizer assim, de culto, um momento em que você vê pessoas, mas na verdade, nós precisamos entender que o encontro com Jesus é um despertar de mudanças. Despertar de mudanças. Ninguém que encontra Jesus pode viver da mesma maneira, querido. A gente entende, né? Às vezes você tem essa questão no trabalho. Você começa um trabalho novo, ou você é mudado de função, ou você é mudado de setor, você até começa empolgado, mas a tendência é você entrar na rotina, é você achar aquilo tudo normal, natural, e até porque a sua vida vai entrando naquela rotina. Mas o encontro com Jesus não. O encontro com Jesus é um encontro de mudança, é um encontro de transformação. O encontro com Jesus é quando você olha, e a gente costuma dizer, né? Quando você encontra o seu grande amor, o amor da sua vida, você vê tudo preto e branco. Quando você encontra essa pessoa, você começa a ver tudo colorido. A flor, a rosa é mais rosa, né? O verde é mais verde, não é assim? Assim é muito mais quando nós encontramos com Jesus. Porque quando nós encontramos Jesus, é um multicor, é uma multiforme graça, é algo que a gente começa a ver sentido em todas as coisas, em todas as áreas. E aquilo que antes era um vazio, e antes aquilo que era o isolamento, antes aquilo que era uma tendência que eu tinha de querer viver a minha vida, fazer as coisas do meu jeito, e ninguém se meta com isso, passa a não ser mais assim. Esse encontro com Zaqueu é exatamente isso. É um encontro onde o Senhor mostra para Zaqueu o sentido da vida, onde o Senhor dá a Zaqueu um novo sentimento de vontade de viver. Zaqueu, talvez, porque a verdade é essa, querido. Dinheiro é muito bom, mas quando você compra tudo que você quer, já não passa a ter mais sentido. Tem muita gente que vive assim. Ele compra vamos dizer aqui, um Corsa, depois do Corsa ele compra um Creta, do Creta ele tem condição, ele compra, eu não sei nem muitas coisas de carro não, porque não é minha área não, mas ele compra uma Hilux, da Hilux ele compra uma BMW, da BMW ele daqui a pouco compra uma Ferrari, e daqui a pouco a Lamborghini, ele passa a ser carro,
passa a ser coisas, passa a ser algo. Acho que eu fui bem na sequência, não fui? Não é minha área e nada, amado. Se a gente fosse falar de outras coisas, de casa, por exemplo, a gente ia dar uma. Mas vamos lá. E aí a gente vai vendo. E as pessoas vão comprando, mas daqui a pouco não passa nada a ter sentido para ele, daqui a pouco ele vai perceber que andar de Corsa, guardado as suas devidas proporções, né, amado? Ou andar de Jaguar, ou de qualquer coisa, de Ferrari, Lamborghini, vai levá-lo no mesmo lugar, vai chegar no mesmo lugar, lógico, com um conforto diferenciado, mas com Jesus não. O encontro com Jesus é aquele encontro, querido, que nada mais passa a ser igual. Você começa ao contrário, você pode ter um Jaguar e cair lá para o Corsa, você anda feliz, porque você vai entender que o principal é que Jesus está do teu lado, é que você começa a entender que a alegria, as coisas começam a ser diferentes, porque você começa a ver sentido naquilo que antes não tinha sentido. Imagina um homem como aquele, querido, subir no sicômoro, subir numa árvore. Ele era um maioral dos publicanos, ele era alguém que tinha uma posição. Você já imaginou um deputado, um senador, subir numa árvore para ver uma outra pessoa? Você já imaginou um presidente de uma empresa subir porque vai chegar um outro CEO de uma outra empresa para ele ver quem é aquele homem? Duvido. Porque mesmo que ele tenha vontade de ver, ele vai olhar para a sua posição. E aqui está o grande segredo. Zaqueu não olhou para a posição dele. Zaqueu não olhou para dentro de si mesmo como alguém que tinha uma posição, mas como alguém que tinha uma necessidade. Eu e você, quando vamos até Jesus, a gente precisa olhar da mesma forma. Não temos que olhar aquilo que temos, mas olhar aquilo que precisamos e que só vamos encontrar em Jesus. E foi assim que eu creio que foi esse encontro, esse desejo de Zaqueu em ir até aquele lugar. E Zaqueu tinha suas limitações. Eu coloquei aqui, estatura e multidão eram as limitações de Zaqueu. E eu pergunto, qual é a sua limitação? Aquilo que te limita de ver Jesus. Aquilo que te limita de ter um encontro com Jesus. Amigos, religiosidade, o que vão dizer, o que vão pensar de mim. Muitas pessoas estão dessa forma, querido, olhando e vendo, na verdade, situações ou condições e olhando e colocando isso como barreiras. Talvez os seus pecados, as suas limitações sejam os seus vícios, talvez as suas limitações seja a sua maneira de viver. Talvez você seja alguém que quando vai buscar ou vai ter esse encontro e olha as limitações, mas eu sou um pecador, mas eu sou alguém que minto, tenho prazer na mentira, ou talvez eu seja alguém que tenha erros, que cometa erros, que seja adúltero, ou que seja alguém que veja, sei lá, qualquer coisa que se possa pensar em pecado. Qualquer coisa que você sabe que não é da vontade de Deus, mas você tem como ato, você tem como prática, e aí você mesmo olha e fala assim, eu não posso. Olha só o limitador, olha só a barreira. Eu não posso, eu não mereço. Zaqueu, no olhar das outras pessoas, era alguém que não era merecedor. Zaqueu para as outras pessoas, tanto é que mais na frente vai dizer, Jesus não está vendo se na casa de um pecador? Talvez você olhe e fale assim, Jesus não merece ir na minha casa, ou eu não sou merecedor que Jesus vá na minha casa, mas querido, Jesus não olha para isso. Jesus não está olhando para o seu pecado, eu quero dizer mais, Jesus não olha para o seu passado, o que Jesus olha é o teu coração, ele vê o teu desejo, ele vê o teu anseio, ele vê a sua vontade de ter um encontro com ele. Zaqueu tinha o coração totalmente voltado para isso, Zaqueu não estava preocupado com o que iam falar dele, porque já falavam mesmo. Então eu quero te dar uma boa notícia, não se preocupe com o que vão falar de você, não se preocupe com aquilo que acham de você, porque já acham mesmo. Que isso? Acham?
Eu quero te dizer que alguém acha alguma coisa de você, alguém acha alguma coisa de nós sempre. Alguém acha que a gente é metido, alguém acha que a gente é isso, alguém acha que a gente é aquilo, mas não se preocupa, Jesus não está olhando isso. A Bíblia diz que Jesus vê o coração, Deus não vê como vê o homem, mas Deus vê o coração. Se fosse assim, ele não teria escolhido Davi, porque os homens não escolheriam nunca Davi, mas o Senhor sabia a quem ele estava escolhendo. Eu quero te dizer, querido, que o Senhor sabe a quem está tendo um encontro. Jesus conhece a sua vida e ele não vê o seu passado, mas ele vê a possibilidade que tem de fazer através de você. Jesus não vê o teu passado e ele não te condena, mas ele olha para você e diz: eu vejo potencial, eu vejo possibilidade, eu vejo que esse encontro vai ser maravilhoso. Aleluias, louvado seja Deus. Por quê? Porque Jesus, querido, com Jesus você pode superar todas as barreiras. Com Jesus, querido, você pode olhar para todo mundo que ficar falando de você e você vai dizer: eu não estou nem aí. Esse é o verdadeiro não estou nem aí. É quando você olha e fala assim: Jesus me escolheu, Jesus me amou. Amém? Eu fico olhando e fico pensando como é que Jesus vai até o encontro desse homem, e esse homem olha as suas limitações, vê as suas dificuldades, vê as suas barreiras, mas eu fico pensando e eu quero declarar em nome de Jesus: assim como caíram as muralhas de Jericó, o Senhor faz cair todas as barreiras desse encontro contigo. Assim como caiu essas barreiras das dificuldades, dos desafios em que Zaqueu estava passando, sentindo naquele momento, eu quero declarar em nome de Jesus que isso também acontece na tua vida. Ah, mas o que é que os meus amigos vão dizer? Eles vão dizer que você teve um encontro com Jesus e esse encontro mudou a sua vida. Mas o que é que a religiosidade, o que é que as pessoas que sabem que eu vivo uma religião? Amados, todos nós passamos por isso quando não somos criados no berço cristão, no berço evangélico. Todos nós passamos. Porque quando as pessoas olham e você viveu uma vida anteriormente de religião, as pessoas olham e falam assim: você vai mudar de religião, você é uma pessoa que não tem personalidade. Aí você vai dizer: não tenho mesmo, porque agora a minha personalidade é a que o Senhor quer. Amados, nós passamos por isso. Eu não sei qual é a barreira. Tem pessoas que têm problemas com vícios e os seus amigos estão outros viciados, e quando eles olham, falam assim: mas como posso? Como posso eu agora mudar? Porque as pessoas vão dizer: ah, mas você agora é crente, mas você fez, você aconteceu, você viveu assim, você viveu assado, você fez isso, você fez aquilo. Amado, para apontar o dedo, barreiras, dificuldades, lutas, desafios vão acontecer aos milhares, mas você precisa olhar e dizer: eu quero é encontrar Jesus, eu quero é ver Jesus, o que me interessa é ter esse encontro com Ele. Porque aí você vai ver que nada mais interessa, nada mais é importante para você. Amém? A Bíblia é bem clara que buscarei e me achareis quando me buscarem de todo o coração. Nenhum obstáculo é maior do que a tua vontade de encontrar com Jesus. Amém? Aos olhos das pessoas, Zaqueu não merecia perdão e nem misericórdia de Deus, mas o Senhor é misericordioso e bondoso. E a Bíblia diz mais, ele mostra que Jesus tem um amor incondicional por nós. Isso chama-se graça. Esse amor incondicional chama-se graça. E toda e qualquer barreira, obstáculo, muralha, desafio, cai por terra em nome de Jesus. Você precisa ver dessa forma. Você precisa encarar dessa forma. E aí a Bíblia vai nos mostrando, querido, que no decorrer da história, Jesus chega até Zaqueu. E quando Jesus chega até Zaqueu, eu fico imaginando, querido, eu já falei para vocês que eu gosto de viajar nas histórias, e eu fico imaginando Zaqueu olhando Jesus de cima, mas Zaqueu com Jesus com um olhar de baixo, olhando para Zaqueu dizendo: Zaqueu, desce depressa. Querido, desce depressa desse lugar que você está.
Desce depressa desse lugar que você está, porque esse lugar que você está, não é possível Jesus te dar um abraço. Talvez seja um lugar de orgulho, talvez seja um lugar de vaidade, talvez seja um lugar de pecado, talvez seja um lugar de distanciamento, talvez seja um lugar em que você não consegue nem se relacionar mesmo com a sua família. Querido, saia desse lugar, desce depressa. Desce depressa desse lugar que você está, porque esse lugar é que tem sido o obstáculo, esse lugar é que tem sido a maior barreira, porque quando você está em um lugar distante, você não consegue abraçar, ninguém consegue abraçar a distância, né? Na época da pandemia o pessoal abraçava assim, não é bom. Bom é abraçar, bom é estar junto. Jesus também não quer estar como na pandemia, distante de você não, Ele quer estar perto. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E Zaqueu, eu creio, querido, que talvez Zaqueu, acostumado com olhares de desprezo, talvez Zaqueu, acostumado com olhares de condenação, tinha medo talvez de olhar para Jesus. Mas quando ele olha para Jesus, Jesus não olha como alguém que está condenando. Jesus não olha para ele com um olhar de condenação, com um olhar de apontamento. Jesus olha para ele com um olhar de amor. Jesus olha para ele com um olhar que eu acredito, querido, eu estou dizendo, pastor Alexandre, acredito, que quando Jesus olha para Zaqueu, Zaqueu deve ter se derramado, se derretido todo, ele deve ter caído quase que da árvore. Por quê? Porque o olhar de Jesus é constrangedor. O olhar de Jesus nos constrange, não para nos condenar, mas por causa do seu amor. Todas as vezes que você olha a Bíblia, você olha que Jesus olha com um olhar de amor. Jesus olha e chama para perto, Jesus chama para estar junto. E eu fico olhando, imaginando esse olhar de Jesus com relação a Zaqueu, um olhar não de desprezo, não de condenação, mas um olhar de amor. Muitos o viam como baixinho, publicano, mentiroso, traidor, pecador, mas Jesus o olha com um olhar de amor, um olhar de ternura, e diz, desce depressa, mas não desce depressa como se não conhecesse, o chama pelo nome, Zaqueu, desce depressa. Jesus te conhece pelo nome, Jesus conhece o teu nome, mais do que qualquer rede social, Jesus te conhece pelo nome. A Bíblia diz que o Senhor conhece cada estrela e deu a elas um nome, você também está na palma da sua mão, Jesus conhece pelo nome. Olha o amor de Deus por nós, Ele nos conhece pelo nome. Sabe o que significa? Que Ele sabe a sua identidade. A sua identidade não é fora de Deus, mas é em Deus. A sua identidade está em Cristo Jesus. A sua identidade está nesse encontro. A sua identidade está nesse relacionamento com Deus. Jesus não olha, querido, de maneira nenhuma para Zaqueu, vendo o histórico de Zaqueu, vendo o que as pessoas falavam de Zaqueu, mas Jesus olha para Zaqueu e eu fico imaginando o olhar de Jesus para Zaqueu dizendo, que vontade é essa que esse homem tinha de ter um encontro comigo? Que vontade é essa que esse homem tinha de se encontrar comigo? Abra, por favor, João 6, verso 37. Eu fico imaginando que é exatamente isso que Jesus via. João 6, 37. Um olhar de amor, de encontro. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, eu jamais rejeitarei aquele que vier a mim. O olhar de Jesus não é um olhar de rejeição. O olhar de Jesus é como um olhar dizendo assim, mais um que o Pai me deu. Sabe aquele filme, né, Até o Último Homem, em que aquele homem dizia assim, me dá mais um, me dá para salvar mais um, né, me dá mais um. Todos que viram esse filme lembram dessa frase, que é a marca desse filme. Eu fico imaginando, quando Jesus tem um encontro com Zaqueu, fala assim, Senhor, me deu mais um. O Senhor me deu mais um. Quando o Senhor te encontrou, querido, Jesus está dizendo para você, o Senhor me deu mais um. O Pai me deu mais um, o Senhor me deu mais um, sabe por quê? Porque o que Ele quer é ter esse encontro, não para te condenar, mas para mostrar todo o amor dEle por você,
para olhar e mostrar que o amor dele é capaz. Eu fico olhando, eu imaginando, o olhar de Jesus é capaz de ver dentro de uma multidão alguém que tem um olhar voltado para ele, alguém que tem um coração voltado para ele, aquele que o Pai deu, de maneira nenhuma o Senhor lançaria fora. Aleluias, amados. E olha o que é interessante, Zaqueu o recebe com alegria. Eu fico imaginando todo o olhar, toda a vida de Zaqueu antes, talvez uma vida de amargura, uma vida de tristeza, uma vida em que certamente, isso é um pensamento meu, imaginando Zaqueu vivendo um cotidiano de angústia, de aflição, de tristeza, de isolamento, um olhar triste, porque as pessoas, quando são isoladas, elas têm um olhar triste. As pessoas, quando vivem isoladas, ela tem um olhar triste, por quê? Porque ela não vê sentido, não tem com quem compartilhar. A melhor coisa que tem quando a gente fala de casamento é o bom encontro, por quê? Porque é alguém que você encontra para compartilhar, para partilhar dos mesmos sonhos, das mesmas vontades, dos mesmos desejos. Por isso que quando está no período de namoro, a gente orienta, vê se vocês pensam, se sonham iguais, se buscam coisas iguais, se vocês anseiam pelas mesmas coisas. Não é isso que é ensinado, a gente orienta no namoro, no noivado. Então é a mesma coisa quando a gente encontra com Jesus, querido. É um momento de ter esse encontro, de ter essa alegria, porque a gente passa a ter os mesmos propósitos. Talvez há muito tempo Zaqueu não havia sorrido. Talvez há muito tempo Zaqueu não sorria, Zaqueu não se alegrava, Zaqueu não tinha esperança no seu coração. Porque quando você começa a sorrir, é porque você vê possibilidades, é porque você vê momentos de necessidades atendidas, de sonhos alcançados. Tem pessoas, eu não sei se vocês já repararam, tem pessoas que às vezes você começa a falar, a pregar, ou você está conversando, e aí você fala de alguma coisa, a pessoa começa a sorrir. Sabe por quê? Porque ela já começa a imaginar a possibilidade daquilo se concretizar, daquilo acontecer. E eu fico imaginando que Zaqueu, quando desce para ter esse encontro com Jesus, a Bíblia é bem clara, ele o recebe com alegria. Ele tem esse encontro dizendo assim: olha, agora eu não vou ser mais triste. Eu já fico imaginando o que Zaqueu pensaria, o que Zaqueu estaria imaginando, porque certamente, querido, com esse encontro, tudo muda na vida de Zaqueu. Querido, a sua vida é transformada através desse encontro com Jesus. Amém? Quando ele entra na sua casa, quando ele entra em nossas vidas, tudo muda. Jesus, o encontro com Jesus não é um ato isolado ou religioso, mas é uma mudança de comportamento e propósitos. Mudança de comportamento e propósito. Por isso que eu falei que ninguém que encontra Jesus vive da mesma maneira. Porque, primeiro, você passa a se comportar de maneira diferente. Você passa a ter o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Você passa a andar e a ter na sua vida uma alegria diferente. Você passa a ser uma pessoa que vive em propósitos diferentes. Muita gente, até ter um encontro com Jesus, diz: eu não tenho propósito de vida, eu não tenho vontade, eu não tenho desejo. Mas todos nós, quando temos um encontro com Jesus, a primeira coisa que a gente tem vontade é que outros também conheçam a Jesus. Olha como é que o propósito já começa a ser mudado. Porque todos nós queremos que as pessoas experimentem a mesma coisa que nós. E eu creio que em Zaqueu seja a mesma coisa. Eu imagino que a família do Zaqueu foi ali, quando Zaqueu foi encontrar com Jesus e mandou logo o recado: manda todos os meus familiares lá para casa, porque Jesus está indo para lá. Quando você tem um encontro com Jesus, em que o pastor Pedro falou, nos aniversários, você reúne e pelo menos vai fazer uma oração, aquele seu parente que não quer saber de Jesus, que talvez seja ateu, que talvez seja afastado, que talvez esteja triste com alguma situação, ele no mínimo vai ouvir que Jesus ama, que Jesus salva, que Jesus cura, e que Jesus é o responsável por mais um ano de vida, que Jesus é o responsável por a gente ainda estar nessa terra.
Olha só como é que a sua vida passa a ter propósito. Amém? Jesus, querido, é bem-vindo em nossas casas, em nossas vidas, porque quando Jesus entra em nossa casa, eu coloquei aqui, a nossa vida e a nossa casa se torna um lugar de arrependimento e graça de Deus. A primeira coisa é que Zaqueu demonstra arrependimento. Zaqueu demonstra desejo de mudança. Zaqueu reconhece aquilo que estava perdido. Por isso que Jesus mais na frente vai dizer que ele veio buscar e salvar o que havia se perdido. Porque Zaqueu conhecia a palavra. Por isso é que ele manda devolver 4 vezes, porque ele conhece. Ele sabe o que está na lei. Zaqueu conhecia a lei, conhecia o que era mandamento, mas o principal é que agora Zaqueu tem um propósito de vida, capaz de entender que dinheiro no mundo vale mais do que estar na presença de Jesus, do que ter Jesus como amigo. Eu fico imaginando Zaqueu dizendo: todo o dinheiro que eu ganhei não se compara à visita que Jesus teve na minha casa. Todo o tempo que eu tive como publicano, como alguém que recolhia impostos, que tinha muito dinheiro, todo o dinheiro que foi entrando não se compara a ter a presença de Jesus na minha casa, na minha vida. E eu creio que tem que ser assim na minha e na sua também, querido. Eu quero te dizer, tudo aquilo que você viveu, todos os prazeres que esse mundo já possa ter te proporcionado, quaisquer que sejam eles, qualquer um, quer seja prazer de dinheiro, prazer de namoro, prazer de reunir pessoas, de ter um bom emprego, qualquer um não se compara ao melhor que possa se ter, que é o teu Jesus na sua vida. Porque Jesus, querido, é aquele que transforma, Jesus é aquele que faz com que a gente possa ter esse bom encontro. E o que é detalhe, e para a gente fechar, porque após o arrependimento e a atitude de arrependimento, Jesus declara: hoje houve salvação nessa casa. A fé que salva, transforma. A fé que salva, seus frutos são de arrependimento. A fé que salva faz com que as coisas passam a não ter o mesmo valor para nós, a não ser Jesus. Abra, por favor, Mateus 13, 44. Zaqueu tinha dinheiro, Zaqueu tinha posição, mas quando Zaqueu se encontra com Jesus, a Bíblia diz: o reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, olha ver se não é a vida de Zaqueu, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. É exatamente o que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu, depois de ter um encontro com Jesus, largou todo o seu dinheiro, deu a quem ele devia, a quem ele tinha defraudado, ele se encheu de alegria e o principal, se colocou na posição de amigo e de relacionamento com Jesus. Querido, que nessa noite você possa ter esse encontro. E se você já teve esse encontro, que você possa fazer como Zaqueu. Porque muitos têm um encontro com Jesus, mas não conseguem se entregar totalmente a Jesus. E você precisa dizer: Jesus, eu me entrego totalmente. Eu me entrego a ponto de dizer: tudo aquilo que eu tive não se compara a ter a sua presença. Tudo aquilo que eu vivi não se compara a ter o Senhor na minha casa. Tudo aquilo que eu já possuí, que eu já tive, ou que as pessoas falam de mim, não se compara àquilo que o Senhor acha e pensa de mim. Vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus.